Olá, então hoje eu vou explicar aqui a parte das essências, a diferenciação, porque a gente tem a essência mãe, que é coletada, a gente, quando coleta a flor, faz toda a preparação, coloca a flor na água, geralmente a gente faz bem cedinho, ou se forem plantas, né, que tem comportamento mais noturno, daí a gente faz à noite com a lua cheia. Mas em geral a gente faz bem cedo e a extração da essência mãe é simplesmente a flor na água com a irradiação solar. Daí ela fica um tempo ali nessa água pura, né, água filtrada, água de fonte, é a melhor água. E dali então ela depois, quando a gente recolhe, aí a gente coloca um conservante, no caso um álcool orgânico, né, espargírico, ou pode ser também brand, tem gente que usa o brand. Tem vários tipos de conservante, mas precisa colocar. E daí essa é a essência mãe. Dali a gente vai fazer a diluição, que é a essência estoque. Que eu vou fazer uma demonstração, daqui a pouco eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. A essência estoque, então ela é diluída a partir da essência mãe. E a essência estoque a gente chama de concentrada, porque é a essência que você vai conseguir na farmácia, por exemplo, a farmácia tem a essência estoque e ela prepara a solução de uso, que é o floral terapêutico, a pessoa vai tomar, fazer um tratamento. Então, pelo site dos Florais da Amazônia, você vai comprar a essência estoque, que é essa concentrada, que é a mesma que tem nas farmácias. Mas, por exemplo, se você vai num terapeuta, que vai te atender, uma terapeuta, um profissional de saúde que usa os Florais da Amazônia, ele também vai estar trabalhando com a essência estoque e ele vai preparar, ou ela vai preparar a solução de uso para o interagente, né, para o paciente. Ou ele vai fazer uma receita e você vai na farmácia e a farmácia vai preparar. Então são essa diferenciação, porque a essência estoque ela é concentrada, por isso, né, a que você compra no site ou que as farmácias usam ou que alguns terapeutas têm, e a partir dela que vai preparar para fazer a solução de uso. Então é importante diferenciar isso. E além disso, tem às vezes as pessoas, né, não entendem bem, nos florais a gente tem 70 essências, que são, a gente chama de essências singulares, que é de cada flor, ou do fungo, né, no caso, quando a essência dos fungos, mas são os florais separadamente, de cada uma, da castanheira, da andiroba, da garrafinha, de cada uma delas. Então são as essências singulares. E temos as fórmulas compostas, né? Fórmula já dá esse entendimento que é uma composição. Então, nesse caso, são fórmulas já estudadas, preparadas, a gente chama de fórmulas balanceadas, com um determinado fim. Então, num dado momento, começou né, o sistema, as pesquisadoras, as sintonizadoras, a Isabel Barcé e a Maria Alice, eu também contribuí com isso, de montar as fórmulas para facilitar, porque para o terapeuta ou a terapeuta, né, ele já está num ponto mais avançado, ele saber avaliar a situação do paciente, do interagente e preparar uma fórmula individualizada, que isso é, né, muito bom. Mas também temos as fórmulas prontas, por exemplo, tem a dos ciclos da vida. Então ali vai ter a fórmula da gestação, a fórmula do parto, a fórmula da infância, a fórmula da adolescência, a idade madura, o ancião. Então são fórmulas que vão favorecer esses ciclos, né? Mas também pode ser usado em outros momentos, porque nós também vivemos, mesmo enquanto adulto, né? A pessoa pode viver situações ou precisar tratar coisas que estão ligadas com a infância. Então a fórmula da infância não é só para criança. Ela vai tratar aquele tema, por exemplo. A gente já tem outras fórmulas que são equilíbrio de padrões internos. Daí tem vários, tem equilíbrio mental, equilíbrio emocional, várias outras fórmulas de proteção, da purificação. Então são fórmulas que têm um foco. A pessoa, né, ela pode tomar aquela fórmula, mesmo a terapeuta ou o profissional de saúde pode receitar uma fórmula já pronta, ou também a pessoa tem essa oportunidade de ela pode ler sobre aquela fórmula, comprar no site e, né, fazer o uso. Então são fórmulas que vão ter esse foco. São várias flores do sistema juntas, né, num blend, uma composição que vão estar interagindo e elas somam os atributos, as propriedades de cada essência para aquele determinado fim, tá? Então essa é a diferenciação
da fórmula e da essência pura, né? A essência avulsa de cada flor, tá? Então, agora eu vou demonstrar aqui para vocês a preparação das... Aqui, essa caixa são as essências estoques. Então, eu vou fazer uma preparação da estoque para preparar a solução de uso. E aqui é uma demonstração mesmo, porque, em geral, os florais são preparados no laboratório. Daquilo que eu estava explicando, né, das várias etapas... toda a parte da preparação da essência estoque é feita em laboratório e as farmácias também, né, tem seus parâmetros todos de preparação interno. E aí quando é o terapeuta ele faz, né, de uma maneira similar, mas também usando esses cuidados higiênicos, né, esteriliza tudo, usa luva, máscara, usa touquinha no laboratório. Então aqui eu tô só demonstrando, tá? Então eu vou preparar aqui aqui eu tenho esse aqui tá tudo esterilizado. Aqui é a água pura, né? Água de fonte filtrada. Então eu vou colocar a água e vou colocar cerca de 10% de conservante alcoólico. Na farmácia varia, né? Eles colocam cerca de 30%. Mas também o conservante alcoólico é menos, o teor alcoólico é menor, tá? Esse aqui é um álcool orgânico, que é cerca de 95 o teor alcoólico. Na farmácia, geralmente, eles usam Brand, que é em torno de 48. Então, também, essa questão de ver a quantidade de conservante depende do teor alcoólico do conservante, tá? E também existem, para fazer a solução de uso, existem conservantes não alcoólicos. Quando a pessoa não pode, pode fazer, diluir direto no soro, tem água de flor de laranjeira, tem glicerina líquida. E pode fazer também somente na água, mas aí quando faz só com água, aí precisa manter refrigerado durante o uso, tá? Então aqui eu tenho essa base, que é de água pura, água potável, com o conservante alcoólico. E daí eu vou fazer, então... No caso da Jurubeba, que foi, né, que a gente está trabalhando hoje, o floral da Jurubeba. E aqui... Então, daqui eu vou preparar para fazer a solução de uso. Essa daqui é a estoque, como eu tinha falado antes. A quantidade de gotas varia um pouco também. Esse aqui é um frasco um pouco maior, de 60 ml, né? Geralmente a gente faz de 30 ml. Então, esse aqui já é o dobro. Então, se você vai fazer uma fórmula, vai colocar várias flores, 5, 7 flores, coloca uma gota, 2 gotas de cada essência, dependendo do tamanho do frasco. Quando vai fazer só de uma essência, como eu fiz agora, então pode colocar um pouco mais, umas 7 gotinhas, de 5 a 7 gotas, tá bom? Então, aqui já tá preparado. Daí eu vou etiquetar, uma fase bem importante, sempre que tá fazendo floral, seja fórmula, seja uma flor só avulsa, é muito importante etiquetar para não confundir. Então, aqui a gente coloca a data. Quem preparou, né? No caso, o profissional, a terapeuta. Para quem que é, né? E o nome da essência. Ou das várias essências, se for, no caso, uma fórmula. E aqui já tem também na etiqueta, tem a posologia sugerida. Aí, caso, né, a pessoa, o terapeuta ou o profissional tenha uma posologia diferente, aí precisa especificar. E daí aqui nós temos no livro, tem todas as essências singulares, tem elas especificadas aqui. Ó, abri aqui bem na Jurubeba.
E daí aqui tem a parte que fala sobre a planta, sobre a flor, sobre o floral, a atuação da essência. A gente trabalha também com essa parte da elementoterapia. Então, tem aqui os atributos que estão relacionados àquela essência, que são relacionados com cada elemento. Então, assim, o livro todo decorre dessa maneira. Tem as explicações aqui sobre os pontos de força, sobre os elementos, né, para cada elemento, as flores que trabalham. Então, tem bastante informação no site também, então, essas informações. E a gente recomenda, assim, fortemente quando a pessoa ela quer fazer um tratamento, né, uma coisa mais individualizada, que realmente ela procure um especialista, terapeuta, enfim, profissional dessa área que já tem o conhecimento para poder ajudar a fazer uma fórmula, né, especializada, específica. Ou também as pessoas que estão estudando, porque tem muitos estudantes, fazem os cursos e também ao longo do estudo a gente incentiva, é muito importante que tomem as essências. Então, são esses diferentes ramos, né? Você como próprio estudante, experimentando, tomando, para se tornar também um terapeuta. Ou a pessoa que vem diretamente em busca mesmo dessa terapia. E também, assim, os florais de modo geral, mas com certeza posso falar dos florais da Amazônia, eles são muito complementares a outras terapias. Então, isso também é uma coisa muito boa, porque a pessoa ela pode estar tomando, né, um remédio químico, está fazendo um tratamento alopático, e se ela quiser também se tratar nesse plano mais sutil, a parte emocional, a psicológica, ela pode associar com floral, não tem o menor problema, porque não tem nenhuma contraindicação, né? Porque o floral ele não tem princípio ativo bioquímico. Então, a pessoa pode estar associando com outras terapias, né? Psicólogos utilizam, terapeutas body talk, pessoas que trabalham com yoga, várias linhas, né, entre terapia e autoconhecimento que associam o uso do floral, porque ele potencializa o que a pessoa tá tratando ou buscando, porque não necessariamente a pessoa precisa estar ruim tratando alguma coisa para tomar floral, mas ela está querendo focar mais no seu estudo, desenvolver mais, né, essa parte mais de introspecção, por exemplo, acalmar. Tem florais que vão ajudar nesse aspecto. Às vezes a pessoa está precisando de desenvolver outra coisa, por exemplo, né, a sua comunicação, a expressão, conseguir, né, articular melhor, se comunicar melhor. Tem florais que vão ajudar nisso. Então, dependendo do que a pessoa está precisando, ela pode potencializar o seu desempenho associando o uso dos florais.